Vai começar a gravar. Então, começamos a aula. Então, na última aula, nós estávamos falando sobre os aspectos de administração estratégica. Como eu havia falado, a administração estratégica é algo que é muito importante a gente entender, principalmente quando se fala da alta administração, e envolve aí vários aspectos que devem ser estudados na hora de adotar uma estratégia, né, dentro da organização. E muitos estão envolvidos com esses critérios que a gente viu aqui, né, que envolvem condições gerais, condições de mercado e condições da empresa. Quando a gente entende por condições gerais, na parte política, na parte econômica, quando se entende condições de mercado, em relação ao mercado, a parte externa e a parte da concorrência, e as condições da empresa. Então, vocês percebem aí que tem coisas ligadas ao ambiente onde ela está, são as condições gerais de mercado, e também tem itens ligados à própria empresa. Quando a gente fala em itens de condições gerais e de mercado, são itens que não são controlados pela organização, mas, na hora de estabelecer uma estratégia, eles devem ser considerados. Então, quando nós estamos falando lá de política, né, que envolve a estabilidade política e social do país, tendência do nível de estatização ou privatização, política governamental de preços, política salarial e de financiamentos. Veja que esses itens aqui, junto com os econômicos, índice de preço, o PIB, renda nacional, fatores internacionais, mão de obra e tudo, nós estamos vivendo justamente nesse olho do furacão agora com a pandemia. Esses conceitos estão totalmente sendo alterados aqui do nível absurdo. Então é muito importante na hora que a gente for adotar uma estratégia, a gente olhar para cada um deles e dizer o seguinte, agora, né, vamos ter que, em questões de trabalho, como é que vai ser? Não vai mais, grande parte do pessoal, a gente vai ter que fazer home office, e é isso que está acontecendo. Quem pode, quem não pode, né? Tem áreas que tranquilo fazer o home office, a área administrativa é tranquilo. Agora tem áreas que é necessário você ter a presença, né? Que é o caso aí do Daniel. O Daniel trabalha em uma área que mexe com manutenção, não tem como escapar de você ter que estar lá, né? E são casos fortuitos, acontece de vez em quando, quebrou uma máquina, tem que estar lá, senão não pode parar, né, a empresa. Então, veja que essas condições gerais, quando está falando de administração estratégica, não está no controle da empresa. Mesma coisa em relação à condição de mercado. Eu não consigo, por exemplo, a parte de alteração de orçamento familiar. Pense com essa pandemia, vamos pegar o exemplo da pandemia mesmo, né? Nós tivemos uma mudança aí, e várias mudanças, até nos níveis, né, sociais. Tem gente que é da classe média, já caiu, desceu um degrau. Os caras que estavam lá em cima tiveram que reestruturar também. Pessoal que mexe com as suas finanças pessoais tiveram que reestruturar. E as empresas também aconteceram isso, né? Toda aquela empresa que tinha que ter... As empresas hoje têm que trabalhar, na verdade, pensando lá no futuro, e aquelas que tinham reservas estão melhor hoje. Por quê? Porque muitas tiveram que parar 4, 5 meses, muitas ainda nem abriram. Tem esse pessoal aí na área de entretenimento, pessoal que envolve aglomeração de pessoas, shows, esses itens aí, eles ainda não começaram, tiveram que adotar outras formas, estão fazendo aí com carros, né, que eles estavam fazendo drive-in aí, shows, né, onde que dentro do estádio de futebol estão sempre que se reinventar. Então, percebam que essas condições de mercado estão tendo que ser ajustadas, entrada de novos concorrentes, produtos, plano de exportação, tudo isso vai ter que ser revisto. E tem itens que são de controle da empresa, que a gente estava falando na última aula, que envolve aí plano de expansão, política de produto, política de preço, participação da empresa no mercado, dentre outros fatores que envolvem estratégia. Vamos pensar também que está dentro do controle da empresa, estratégia de contratar pessoal qualificado, né? Então, eu lembro até de uma aluna, uma vez, eu estava dando aula positivo mesmo, um pessoal de gestão financeira. E daí eu estava falando, né, da preocupação de contratar pessoas qualificadas. Daí uma aluna levantou só, professor, né? Na minha empresa, o meu professor, o meu gerente lá, ele acha que besteira contratar gente qualificada, porque, inclusive, ele não gosta de contratar gente que está fazendo faculdades. Mas por que isso, né? Porque não pode ficar até mais tarde, não sei o quê. Eu disse assim, mas isso não interfere? Esse eu já falei para ele, professor. Porque a todo instante ele está contratando essa pessoa, mas essas pessoas não ficam 2, 3 meses na organização. E o retrabalho em relação a isso. Então, essas visões, né,
esses tipos de empresário cada vez mais tendem a acabar. Agora a gente vai, como nós estamos vivendo nesse mundo de mudanças, que o mundo está mudando aqui. Hoje a globalização já não é mais uma utopia. Hoje uma pequena empresa aqui no Brasil faz várias transações com o mundo inteiro. E o inverso também é verdadeiro, né? Nós conseguimos acessar vários mercados que até então não eram acessíveis ao povo brasileiro ou até mesmo a gente aqui. Houveram esses avanços nas tecnologias, muito grande, e até eu estava comentando antes de iniciar a aula aí com o pessoal que estava na nossa sala virtual, que essa pandemia veio adiantar alguns itens que o pessoal era muito, assim, reticente a entrar, né, em relação principalmente à tecnologia. Então tinha muita gente que não gostava de mexer em computador, na internet banking, né, fazer transações via celular ou até mesmo via notebook, não queria mexer com isso, gostava de ir na agência. Mesma coisa em relação a compras online. Agora veio a pandemia, só ficou uma chance de você fazer tudo isso via internet. Então, as pessoas começaram a se adaptar mais às tecnologias. Até mesmo a gente, como docente, nós tivemos que nos adaptar a essas tecnologias para quê? Para poder chegar à aula até vocês. Caso contrário, não estaria acontecendo isso com vocês agora. Isso que vocês são uma porção da população privilegiadas, né? Eu estava assistindo outro dia alunos em outras regiões do nosso país, pessoal da ensino público, ensino básico, tendo aula pelo rádio, né? Enquanto aqui vocês estão tendo a interação com o professor, estão tirando dúvidas, depois tem isso gravado, tem todo um material disponível para vocês. Então, cada vez mais o mundo ficou globalizado e essa tecnologia está avançando cada mais ainda, né? Tem novos conceitos de cidadania, diversidade, né? O pessoal está, inclusive, tá respeitando um pouco mais as diversidades. O mundo está mudando, as companhias estão crescendo, as companhias, inclusive, estão invadindo o nosso país, se você for ver bem. Outro dia, um colega meu também que trabalhava na área de crédito comigo, pediu uma ajuda para mim, principalmente nessa parte de análise de balanço, que é uma das minhas especialidades, e é o que a gente fazia no banco. E ele trouxe uma empresa que está aqui no Brasil para mim analisar, e em 2017 foi comprada por uma chinesa, e é uma empresa que faz insumos agrícolas. E eles compraram e injetaram milhões dentro da empresa. Então, cada vez mais, esse mundo, né, as companhias estão crescendo, umas grandes e outras incorporando a outra. A gente já vê aqui no próprio Paraná, a gente já teve várias companhias que sumiram, que eram genuinamente paranaenses, né, e acabaram sendo incorporados por essas grandes organizações. Essas gerações também, né, as crianças já nascem conectadas, então, geração Y, e cada vez mais conectados com outra visão de mercado, com uma expertise maior, sabe, com cabeça diferenciada. E nós estamos vivendo uma era do conhecimento, então quem tem mais conhecimento hoje tem um espaço melhor dentro do mercado. Então, essa era está chegando e chegou para ficar. E a parte das organizações está mudando no caso do seguinte sentido: elas estão tendo que ser reconstruídas, ser transformadas, e uma preocupação sempre grande, que eu sempre falo que nós vamos nascer sabendo pouco e vamos morrer sem saber tudo. E a verdade é isso. A gente sempre vai ter que ter aprendizado contínuo. Então, o pessoal pensa assim, professor, o senhor sabe tudo. Não, eu estou ainda em fase de aprendizado, né? A gente está em fase de aprendizado a todo instante. E as organizações também estão na mesma tocada. Vão ser resignadas, vão ser reconstruídas. Então, essas organizações estão mudando. E cada vez mais até o conceito de planejamento andou mudando, né? Então, nós tínhamos lá um planejamento em 1980 que tinha um foco muito operacional, quantitativo, de policiamento, curto prazo, não se preocupava com longo prazo, tudo muito ligado à função, o foco interno, reativo, né? E tinha mais foco nas atividades. Hoje, com planejamento estratégico, com seu sentido mais amplo, eles estão atacando a parte estratégica, estão se preocupando aqui com a parte mais qualitativa. Então,
Quantitativo, quando se fala números, qualitativo já é um universo maior, está se preocupando com o próprio nome, né? Qualidade e algo que muitas vezes não é medido por números. A grande foco em parcerias, olhar mais para horizontes de longo prazo, se preocupar em ser consultivos, muito com o foco no negócio. Então, como eu estava falando, as organizações hoje, elas têm uma grande preocupação de olhar muito claramente para o negócio fim da organização. Então, inclusive quando eu fazia análise ainda, a gente mexe com isso, mas quando a gente olha para uma empresa, para os números da empresa, a grande preocupação nossa ela está ganhando dinheiro naquilo que ela sabe fazer de melhor? Essa é a grande pergunta. Por quê? Porque é muito fácil perder dinheiro quando você dá crédito para empresas onde que ela resolveu entrar em negócios onde que ela não tinha o expertise. E, geralmente, quando acontece isso, a empresa quebra, né. Então, o foco no negócio é fundamental. Foco externo, né, olhar o mercado, não simplesmente olhar para dentro, né, o próprio umbigo, ser preventivo. Então, a análise estratégica e a administração estratégica, ela tem esse grande foco. Você a todo instante, por isso que ela é um método contínuo que a gente falou. Você tem que estar olhando, se precavendo do que pode acontecer. Montar cenários, olhar em relação a plano A, B e C, sempre, né. Eu trabalhei em um banco, não sei se vocês se lembram do HSBC, é um banco estrangeiro. Então a sede dele é em Londres, e eles tinham preocupações, com o terrorismo no nosso país, da mesma forma com que eles tinham preocupação em Londres, né. Eu tinha um irmão que também trabalhava na área de risco dentro do HSBC, e ele estava me falando com algumas coisas, assim, que eu achava assim: "Não, mas é verdade que eles têm essa preocupação?". Eles tinham preocupação, por exemplo, que alguém entrasse com um carro dentro da agência do Palácio Avenida. Aí eu disse assim: "Mas então o que eles fizeram?". Daí ele falou assim: mas se vocês olharem para aqueles bancos que tem na frente do Palácio Avenida, aqueles feitos de madeira, né, que é muito comum na nossa cidade, vocês vão ver que embaixo de cada um deles tem uns pinos de ferro, eu acho que deve ter o quê? Uns 50 a 60 centímetros de diâmetro, bem, nossa, que justamente feitos por conta disso. Então, se um carro tentar entrar ali, ele não consegue passar por causa daquelas barreiras. Aí nós estamos falando de preventivos? Sim. Tem outros tipos de prevenção que esse banco tinha? Diversos. É um absurdo até em algumas coisas. Mas por que essas empresas estão se preocupando com isso? Justamente para ocasiões iguais a essa que aconteceram agora, né. Nós estamos falando de uma situação atípica para qualquer empresa. E será que as empresas se prepararam para isso? Então, será que isso estava no seu plano estratégico? Se acontecer de pararmos com nossa, receita por 3 meses, o que que nós fazemos? Então, estabelecer esse plano estratégico e colocar as soluções é fundamental dentro da organização. Alguém que pense nisso. Então, a grande preocupação aí com esses 4 itens, com a abrangência, o horizonte temporal, a especificidade e a permanência. Então, os planos aí, a gente vai ver aí com a abertura deles. Hoje a gente tem 3 grandes focos, fases do plano, como que a gente tem aqui, ó, tipo de plano estratégico, tático e operacionais. Horizonte temporal aqui, longo prazo, médio prazo e curtíssimo prazo. Na sua ordem, né? Estratégico, longo prazo, os táticos, médio, e o operacional de curto prazo. A especificidade, gerais e específico, quanto mais próximo da base, a gente vai até mostrar a base da pirâmide, são específicos. Quanto mais para cima, na alta administração, são gerais. E o de permanência, os permanentes vão estar justamente no topo, são os estratégicos e os temporários. Não que cada um deles não seja mutável, tá? Inclusive, eles são para serem mutáveis. Por quê? Porque algumas tem um ditado que diz assim: você vai ter que a todo instante saber ajustar suas velas, porque senão você não vai conseguir chegar no seu destino. É uma verdade quando se fala em planejamento estratégico. Então, os níveis de planejamento, eles são, pegando aquela primeira ponta que a gente viu aqui, ó, são esses aqui, ó, nível estratégico, nível tático e nível operacional.
No nível estratégico, eu vou ter decisões estratégicas, que está muito ligado aqui ao planejamento estratégico. No nível tático, decisões táticas, né, planejamento tático, e a parte operacional, que é a base da pirâmide. Quais são as decisões que eu vou ter que tomar? Então, são decisões, no caso, decisões estratégicas, eu vou ter seria a relação da empresa com o seu ambiente e distribuição de lucro. Quando se fala em ambiente, é muito importante dizer, quando se parece assim, o ambiente é dentro da empresa, muito pelo contrário. Não é só dentro da empresa que está sendo considerado, é que nem a gente falou ali no início da nossa aula. É o ambiente interno e o ambiente externo, onde que eu vou identificar claramente quais são as fraquezas, quais são as oportunidades, o que, que a empresa pode controlar e o que, que a empresa não pode controlar. Se aquela que ela pode controlar, quais são as itens que ela pode fazer, aqueles que ele não pode controlar, até quando ela pode, por exemplo, tomar decisão. Porque tem itens que a empresa não consegue controlar mesmo, por exemplo, né, impostos. Mas ela não pode perder de vista. Não é assim o governo querer aumentar o imposto e você ficar calado. Então, tem situações que dá para você intervir, né? Principalmente as grandes organizações fazem isso. Na parte administrativa, que está muito ligado aqui ao tático, é estruturar os recursos da empresa para obter o desempenho otimizado. E operacional, aqui é mais específico e é para obter os indicadores desejados, objetivos e metas aqui no nível operacional, e nível de preços de produção, de estratégia de marketing e tudo mais. Então, vamos definir claramente aqui, eu tenho duas definições de planejamento estratégico, e vai muito do que eu já falei. Então, o que é um planejamento estratégico? A técnica administrativa aqui, através de análise do ambiente de uma organização, ela cria a consistência das suas oportunidades, as suas ameaças, seus pontos fortes, seu ponto fraco, o cumprimento de sua missão, e através dessa consciência estabelece aí um propósito de direção que a organização deverá seguir para aproveitar a oportunidade e evitar riscos. Tá certo? Assim, uma definição até ampla. Mas aqui tem vários pontos que são fundamentais a gente entender. Primeiro, a gente vai ver aqui na sequência, inclusive, é a empresa olhar para dentro de si e encontrar todos os pontos que, dentro da organização, ela observa como ponto forte, ponto fraco e oportunidades. Mesma coisa acontecendo em relação a olhar para fora. Né? Eu ter ameaças, sim, teu concorrente é uma ameaça. Né? Mas eu tenho um ponto forte, eu tenho um diferencial competitivo. Eu saber trabalhar e até mesmo saber manter esse diferencial competitivo. Então, dentro das suas organizações, todas provavelmente vão ter esses pontos aqui que a gente acabou de falar. Por que o planejamento estratégico é importante? Então, por que esse pedaço que a gente viu aí, ele é tão importante dentro da organização? Primeiro porque, numa administração de hoje, ele deve envolver diversas instâncias do poder e também funcionários, enganjá-los para atingir um objetivo em comum. E explicar isso de forma transparente e clara, porque muitas vezes o funcionário faz a sua função de forma mecânica e não sabe a importância do seu trabalho e de como ele funciona como se fosse uma engrenagem de uma máquina, que se por acaso ele falhar, ele compromete algumas áreas, né, da organização. Outro ponto aqui que é importante, quando a gente fala em planejamento estratégico, as informações aí mais importantes relacionadas ao desempenho da companhia são compartilhadas por todos de forma transparente, como havia dito anteriormente. Por quê? Porque muitos dos funcionários não sabem o que é a missão, visão e valores da empresa. Alguém já ouviu falar nisso? Já foram apresentados esses três itens? Missão, visão e valores das suas organizações? Quem trabalha em organização, né? Sim ou não? Estão me ouvindo? Um de Sim, cada vez. professor. Geralmente na integração eles sempre passam isso aí. Se percebe que se escreve pouco em relação a isso, mas a forma com que está escrito tem uma profundidade muito grande. Né? Então,
Eu até, na outra turma, nós estamos também, eu estou falando com eles lá mexendo com a parte de administração também, que vai falar sobre consultoria financeira, e eu estou explicando esse aspecto, e eu pedi a eles, e acho que é até interessante vocês também verificarem, abram o site de uma grande empresa, por exemplo, a Natura, ou até mesmo a Boticário, e procurem isso dentro do site deles. Vocês vão ter surpresas em relação a isso. E está muito claro, principalmente aonde que as empresas querem chegar e quais são os valores que estão por trás daquela organização. Então, isso tem que ficar muito claro para o funcionário, porque aquilo ali que é onde que a empresa quer chegar. Então, líderes outro ponto que é importante ter uma estratégia bem definida, porque líderes liderados serão aí corresponsáveis pelos planos de ações que levarão a empresa ao futuro, para o futuro para planejar. Então, lembrar que eles fazem parte da construção dessa empresa, né? Fazer envolvê-los nesse processo. E dentro do planejamento estratégico, eu acho que é muito importante fazer com que todos os funcionários conheçam claramente o negócio da organização e a amplitude dela. Né? Tamanho tem a organização. Muitos pensam que a sua organização se restringe a apenas dentro do estado do Paraná, ou apenas muito municipal, dentro de Curitiba. Mas muitos nem sabem que, por exemplo, tem uma subsidiária estrangeira que tem uma perna lá na China, da tua organização, ela é bem maior daquilo que você pensa, a organização que você trabalha, né? Em relação à interação das áreas, é muito importante saber que existe essa interação. E essa interação vai ajudar a promover esse planejamento estratégico. Não adianta nada, e isso acontece muito, gente. Eu trabalhei muito em empresa assim também, e olha, a gente trabalhou bastante em banco. E muitas vezes a gente cansava de ouvir que existia um banco dentro de outro banco, ou vários bancos dentro do banco. Cada área puxando a corda para o seu lado, tá? Então, entender isso é fundamental, tá bom? Eu acho que essa interação é fundamental. Conhece sua real capacitação? Aqui em relação à organização, como formadora de mão de obra qualificada. Será que eu estou trabalhando com uma equipe altamente capacitada ou eu penso que estou trabalhando com equipe altamente qualificada? Então, lembra que a gente falou lá em gerenciar itens internos? Será que a minha organização está preocupada com isso? E isso é muito interessante, né? Na Positivo, a última faculdade que eu trabalhei, existia uma grande preocupação em capacitar os professores. Mas o professor precisa ser capacitado? Sim. Como é que se faz uma capacitação de professores e como é que eu incentivo a isso? Então, o que foi feito? A universidade, para ter notas melhores no MEC, ter professores melhores, ela precisa e é necessário que tenha um número grande não somente de especialistas, né, que tenham pós-graduação para dar aula, mas também de mestres e doutores. E o que a universidade fez? Fez uma espécie de concurso, onde que destacou alguns professores para dar bolsa de estudo para o pessoal fazer mestrado. Então, todo mundo tem ideia de quanto que custa o mestrado? Não sei se eu falei para vocês aqui. Então, hoje um mestrado, se eu for fazer, integralmente pagar, né, está em torno de 80, quase 100 mil reais. Um doutorado, em torno de 200. Então, mas isso aí parece ser inviável. Pois é, mas por isso até que não tem muito pesquisador ou coisa assim no nosso país. Muitas vezes o custo disso é muito elevado e também não tem. Agora, a capacitação, nesse exemplo aqui da universidade, foi incentivada, e claro, eu tive que pagar parte, né? Então, eles pagaram 90% do meu mestrado. Então, 10%. Mas por que também o funcionário tem que ser corresponsável? Porque senão, né? Se der o peixe inteiro, o cara não vai conseguir pescar, nunca vai saber pescar. Não, eles fizeram assim, ó, você paga parte e nós pagamos parte. Claro que a gente também teve que ficar 2 anos ralando lá, fazendo o mestrado. Então, automaticamente, o que aconteceu? O quadro de professores aumentou a capacitação deles e o perfil da universidade melhorou.
Embora que agora, né, não posso dizer mais, porque agora a empresa foi incorporada pela Cruzeiro do Sul e mudou drasticamente o perfil deles. Outro ponto que é muito importante quando se fala dentro de uma organização é conhecer a vantagem competitiva da empresa que você está trabalhando. Tá? Vocês sabem a vantagem competitiva da empresa onde vocês trabalham? Sim ou não? Ou tem uma ideia de vantagem competitiva? Vamos entender o que é uma vantagem competitiva? Todo mundo sabe o que é? Aquilo que você faz melhor que o seu concorrente. E que muitas vezes o concorrente não consegue nem chegar perto ou tenta chegar perto. Por exemplo, vamos pegar o caso da Apple. Qual a vantagem competitiva dela? Não é preço, mas qualidade e resistência de seus produtos. Né? É uma marca competitiva. Isso. Ah, mas a Samsung está chegando próximo. Sim, mas ainda em relação à qualidade, ainda deixa a desejar. Mas é uma vantagem competitiva bem forte. Em relação a pós-venda, também tem uma vantagem competitiva. Então, aqui eu estou citando algumas, mas a gente pode ter vantagem competitiva que envolve preço, que envolve atendimento, que uma série de outras vantagens competitivas ligadas à organização. E você conhecer essa vantagem competitiva e melhorar essa vantagem competitiva vai te ajudar, dentro desse foco do planejamento estratégico, a se manter ou manter o que a gente chama de fatia de mercado. Por que as empresas, né, perdem mercado? Por conta de pensar muitas vezes somente em atender os objetivos internos da organização sem olhar para o cliente. Muitas vezes essa vantagem competitiva vai junto aí, né? O cliente simplesmente troca. E além do que, hoje o acesso a várias empresas ao mesmo tempo via internet, o cliente hoje não é mais aquele cliente de antigamente, né? Onde existiam poucas opções de compra e poucos acessos a essas opções de compra. Hoje ele pode vasculhar no mundo inteiro um determinado produto e, né, estabelecer qual que seria. Agora, claro, né? Tem que lembrar que a gente está fazendo isso remotamente. Então, ainda comprar em loja, né, tocar no produto que está comprando, muita gente ainda pensa dessa forma. Né? Agora talvez tenha mudado um pouco. Outra coisa, além de conhecer a vantagem competitiva, é importante saber como que são os concorrentes. Como que um avalia o outro, né? Eu gosto de citar um exemplo bem interessante. Qual é a vantagem competitiva da Natura em relação ao Boticário? Já pensaram nisso? Não? Inclusive tem uma vantagem competitiva bem grande. Bom, primeiro é importante dizer, as duas empresas são sociedades anônimas, ou uma é limitada, outra é SA, e vocês sabem qual a diferença também dessas dois tipos de empresa, ou de formatação desses dois tipos de empresa? Professor, você havia falado na aula anterior a respeito das empresas SA e das limitadas com relação à abertura de capital. Você poderia falar um Certo. pouquinho mais sobre isso? Tá. No caso das limitadas, o capital social, como o próprio nome está dizendo, está limitado a certas pessoas, só que assim, eles têm que necessariamente responder pela empresa toda, independente do seu nível de participação. A responsabilidade, por mais que seja o capital limitado ou distribuído em cotas, em poucas cotas, a responsabilidade dele é com toda a empresa. Então, o que é? O sócio entra com o capital e ele, junto com os outros sócios, toma as mesmas decisões e tudo mais. No caso das SAs, a captação desse capital é distribuído em ações, não é mais em cotas, que é pequena parte do capital, mas daí é milhares de ações e eles vão no mercado captar esses acionistas. Esses acionistas, eles são
que vem em dois formatos, né? Eles vendem esse papelzinho que a gente chama de ação de duas formas. O que a gente já chama de ações ordinárias e ações preferenciais. As mais comuns são as ordinárias, aliás, desculpe, as preferenciais. As preferenciais, como o próprio nome diz, muitas vezes parece assim que ter a preferência melhor, né? Mas as ordinárias são as melhores, o que valem mais dentro da organização. As preferenciais, aquelas que têm preferência em receber dividendos. Então, quando você compra uma ação no mercado imobiliário, o mercado de capitais, inclusive a gente vai ver na aula de hoje, quando nós vamos falar lá de economia, nós vamos falar sobre mercado financeiro hoje. E lá a gente vai falar sobre mercado de capitais. No mercado de capitais, né, onde que são comercializadas as ações. Então, essas ações que a gente chama de preferencial, eu compro essas ações, a empresa diz assim, ó, aguarde aí, que quando eu tiver lucro, eu distribuo o dividendo para você. Eu participo nos resultados. Mas eu também participo nos prejuízos, né? Se eu não tiver lucro, você não recebe nada. Então, eu sou um sócio, mas não sou aquele sócio atuante, mas eu ganho resultado. Isso é o mercado acionário. Estou falando de forma bem simples, tá, gente? Outro tipo de ação é a ação ordinária. Essa ação ordinária, ela é um pouquinho diferente, ela recebe também dividendos e tudo mais, só que você também tem poder de decisão na organização. Preferencial, só recebe dividendo. Ordinária, tem poder de decisão. E o detalhe, as empresas que abrem capital, é o termo que eles usam, também vocês vão usar, vocês ouviram falar muito do IPO, né? É um termo em inglês que quer dizer lançamento inicial de ações. A empresa, ela nasce muitas vezes limitada, restrita a sócios, só que ela quer crescer. Para crescer, ela tem que ter mais sócios. Para ter mais sócios do jeito, né, para financiar todas as atividades, eu quero expandir tudo mais. Ou ela coloca mais sócios com poder de recursos absurdo, ou ela abre capital. Ou busca dinheiro em banco. Essa última opção tem um custo maior. Custo maior por quê? Paga juro, né? Aí, independente se ter lucro ou não, tá? Enquanto que o sócio, se tiver lucro, eu distribuo. Se não tiver, aguarda que a gente distribui depois. Então, explicando de forma bem simples para vocês, o mercado de capitais hoje ajuda a organização a buscar recursos no mercado. Através de quem? Dessas pessoas, né? Sócios, dessas acionistas que eles chamam, né? Eles compram as ações e, de uma certa forma, ajudam a empresa a crescer. Ajudando a empresa a crescer, tem resultados e esse resultado é distribuído. Tá? Só respondendo a pergunta que eu mesmo fiz, a Natura é um SA. Tá? A Boticário é uma limitada. Mas as duas parecem ser idênticas, só que assim, né? O poder de avançar nos mercados, se você for um SA, é maior. Veja o que acontece nos Estados Unidos, né? Nosso mercado aqui acionário, ele é bem simplório. Nos Estados Unidos já tem milhares de organizações, onde que é como se você democratizasse, e aqui ainda no Brasil não existe isso, esses investimentos nas organizações. De uma certa forma, também você faz com que o dinheiro na economia circule de uma forma mais homogênea. Enquanto que aqui no Brasil, as empresas são muito dependentes de bancos para poder tocar suas atividades. Então, quando acontece alguma coisa, trava a economia. Tá, eu quero, agora, o lançamento de uma empresa, que a gente chama de IPO, lançar ações no mercado não é um processo simples, é um processo caro e tudo mais. Então, voltando aqui, respondendo a minha pergunta, qual o diferencial competitivo da Natura versus do Boticário? Um deles, agora, eu já acabei de responder. Natura, ela tem mais recursos para poder fazer investimentos, por conta de ser um SA. Então, muitas vezes ela lança mais ações para poder captar mais recursos e o custo desse lançamento de ações é muito inferior do que você buscar dinheiro no mercado com juros. Enquanto que se eu for para fazer essas mesmas expansões que ela quer, ela vai ter que buscar dinheiro no mercado. Então, às vezes, a estratégia de buscar ações
ela tem um mercado acionário para buscar mais ações. Claro que muitas vezes assim, mas é só o mercado brasileiro? Não. Veja que a Petrobras, ela não atua somente aqui no Brasil, ela tem ações negociadas na Bolsa de Nova York. Por que a Petrobras tem ações na Bolsa de Nova York? Pelo tamanho da organização, né? Então, ela está entre as 10 maiores petrolíferas do mundo. Já tem um ditado que diz bem assim, ó, qual que é o melhor negócio do mundo? Tem dois negócios, ter uma petrolífera quase que quebrada e uma petrolífera boa. Então, ter petrolífera dá lucro do mesmo jeito. No caso da Petrobras, por mais que tenha passado por todo aquele problema e tal, ainda é uma empresa, é uma líder de mercado e tudo mais. Então, os diferenciais competitivos são definidos entre as organizações, no caso da Natura e especificamente do Boticário. O primeiro deles é que a Natura tem mais acesso a recursos do mercado, porque ela é um SA, né? Ela tem ações em bolsa. Já a Boticário depende dos sócios, depende de banco para fazer esse crescimento, ou até mesmo de dinheiro incentivado do governo. Outro diferencial competitivo que é muito claro, a Natura, ela tem um diferencial de venda chamado porta a porta, né? Que é a venda direta. E o que isso tem diferencial competitivo? O que vocês acham? Quantos vendedores vocês acham que a Natura tem? Ou, na verdade, eles chamam de consultores. Eles têm quase que 1,5 milhão de consultores. Né? Então, veja, a estratégia de vender porta a porta, eles não têm vendedores físicos, igual o Boticário. Concorda? Vendedores físicos quer dizer, eu tenho que ter uma estrutura física, eu tenho que ter funcionário, eu tenho que pagar salário, mesmo quando as vendas não são tão altas, né? E já, quando é a venda direta está atrelado a ganhar comissão. Se não vendeu, não ganha comissão. Se vendeu, ganha comissão. Mas é básico assim. Outro detalhe importante, né? Boticário, o Natura, paga encargos para esses consultores? Não, né? Só a comissão. Então, ao ponto até da própria Boticário também olhar para isso e dizer, poxa, aí tem oportunidade de negócio. Eles fizeram, inclusive, não deu muito certo, né? Mas, porque também não tem tanta expertise, mas tem também a venda por catálogo. Então, é uma forma. Aí, eu estou só exemplificando um diferencial competitivo. Inclusive, a empresa, no caso do Boticário, se espelhou na própria Natura, de como de fazer diferenciais competitivos. E aqui o mercado quer comprar. Entender muito bem o que o mercado quer comprar é fundamental, né? Você não pode perder de vista o cliente e as mudanças dessas tendências. Então, na hora de estabelecer um planejamento estratégico, tem que estar muito olhando para o mercado. Hoje mesmo eu estava olhando na internet, eu vi um troço assim, o pessoal cada vez mais aproveitando a pandemia para criar produtos novos, né? Então, não sei se foi no Japão ou na China, criaram uma máscara onde que dentro tem um tradutor de outras línguas. Então, você fala, clica no botãozinho do lado e coloca no celular, fala na tua língua mãe, e o celular está aqui do lado e já traduz. Então, veja, já tem uma máscara tradutora já, que também ajuda, né, a evitar a contágio do vírus e já está fazendo a tradução. Então, você acha que vai vender isso aí? Atende a duas coisas que, né, claro que não vai ser um produto para sempre, né, eu acho que para mercados asiáticos, no Japão, eles já usavam sempre máscaras, talvez fique mais tempo. Então, olhar muito o que o cliente quer comprar é fundamental. Então, a empresa sempre não pode perder esse foco. E se perder esse foco, é o princípio de quebrar a empresa, tá? Ter uniformidade de atuação, isso aqui é uma preocupação que é muito grande em relação a empresas que têm várias filiais ou até mesmo franquias. Essas franquias sérias, né, que eu falo sérias, porque tem franquia aí que é fajuta, tá?
essas franquias, elas têm uma preocupação de você ir em uma, por exemplo, vamos citar a mais famosa dela. Você vai na McDonald's aqui de Curitiba, tem que ter a mesma experiência que você vai lá na McDonald's lá nos Estados Unidos, criado nos Estados Unidos. Pelo menos deveria ser, né, a mesma experiência. Nem sempre isso é. Mas por quê? Porque às vezes os franqueados, aquelas que compraram a franquia, não tem essa preocupação aí, né, de ter a sua informação. Mas a franqueadora master sempre tem que estar em cima. Às vezes fazem umas blitz lá, dizendo assim, isso aqui não está correto. Inclusive até o formato de luminária, de ruas, de quem é franqueado, o perfil do franqueado, isso para ter o quê? A uniformidade de atuação. Ter caminhos alternativos, então, mais do que nunca, lembrar que muitas vezes as organizações têm que, a todo instante, estar se preocupando de, se acontecer esse evento, qual que vai ser o plano B? Que é o plano B, né? Ter entendimento e comprometimento dos resultados, deixar muito claro os objetivos e qual é o comprometimento de cada funcionário desses objetivos. Então, aqui é fazer metas atingíveis, metas inteligentes e que sejam claras, né? Ou tem gente que estabelece metas que, às vezes, nem está o controle com ele. Eu trabalhei em um banco que exigia da gente grau de inadimplência, mas eu não controlava o grau de inadimplência do banco. Não tenho como controlar, eu controlar. Quem controla, na verdade, é o gerente que vende o produto lá na ponta na agência. Esse é o controle dele, né? Então, não é uma meta inteligente, né? Então eu vou ter que atender o cliente, que é o meu gerente lá na ponta, com qualidade, presteza e rapidez. Isso aí é uma meta plausível. Agora, inadimplência, como é que eu vou prever? Se a qualidade do crédito está muito ligado, no caso do gerente, com a forma que o gerente atua para com esse cliente. Então, ter acompanhamento e avaliação em tempo real. Então, quanto antes você ter essa avaliação é fundamental. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de enxergar o desktop do Google para fazer vendas via internet, né? Então, eles têm uma plataforma absurdamente integrada, você consegue enxergar o que está acontecendo em todo o planeta, aonde que estão suas vendas concentradas, se você precisa, por exemplo, estratégias de marketing online rápido em alguma região, ele já até direciona. No caso, aí a tecnologia ajudando a gente a atuar em tempo real. Até aqui, gente, tranquilo? Alguma dúvida? Eu estou falando de mais, vocês de menos. Mas é muito importante a participação de vocês. Tá? Por que eu devo usar um planejamento estratégico? Mais um plano, né, para incomodar a vida da gente. Não, justamente para ajudá-los. Então, é para que eu consiga contrabalancear as incertezas. Incerteza é aquilo que pode acontecer e eu não tenho o controle. Agora, eu não ter o controle e desconhecer é muito mais difícil de eu atuar com essa incerteza. Eu posso até não ter o controle, mas eu sei que existe essa possibilidade desse risco acontecer. Aí eu tenho as estratégias adotadas para atender esses riscos. Aconteceu isso? Então, pessoal, teve greve lá na minha empresa. Então, todo mundo já tem um site para ir trabalhar de forma remota com todo um equipamento preparado. Então, aconteceu o problema, teve greve, não deixaram o funcionário entrar. Tem as estratégias muito preparadas. A vida continua com todo mundo em greve. Estou citando esse exemplo porque é muito acontecendo em banco, isso é normal acontecer. Trabalhar com essas incertezas. Concentrar a atenção nos objetivos, né, não perder o foco, otimizar o modelo de gestão da empresa, e a todo instante tem que ser otimizado, não pode parar, a gente já viu que ele é um processo contínuo. Facilitar o controle e avaliação e o aprimoramento dos resultados também. Identificar oportunidades. Então, como eu falei, tem muitos que estão identificando, uma das oportunidades que eu acho que as empresas estão identificando é o tal do home office. O que vocês acham? Vocês acham que as empresas não estão já olhando de forma diferente para o home office hoje? Falando no planejamento estratégico. E aqui é redução de custo mesmo. O que vocês acham? Vai ter redução de custo? O home office? Para o empresário? Já, professor, já tem muita empresa aí que o pessoal que está em home office vai continuar em home office até agora para sempre.
para É. poder. Já viram que dá o mesmo resultado que o funcionário indo trabalhar, ele tá tendo em casa, então para ele é menos custo, né? Outra coisa, ele não corre o risco, por exemplo, de um acidente de trabalho, né? O que vai acontecer em casa? E ele transfere aqueles custos de água, luz, energia, né? E até ao ponto, por exemplo, deles terem que mudar, talvez, repensar em benefícios aos funcionários, porque esses custos vão ser reduzidos a eles. Eu tenho um cunhado meu que ele trabalha também trabalhou em banco e hoje está trabalhando numa empresa que mexe com créditos, né? Tipo uma factory. Até esqueci o nome de uma empresa que mexe com crédito. E também teve que trabalhar em home office. Daí o dono da empresa já disse, ó, vocês vão ficar home office para sempre. Mas como é que eu posso beneficiar vocês? O dinheiro que eu estava gastando com todo o processo com vocês, estou economizando lá, eu vou dar um computador novo para vocês na sua casa e, né, você trabalha tranquilo. Você tem todo o apoio, telefone, tudo instalado. Então, ele monta, de uma certa forma, um site dentro da própria casa, daí quem custeia é a empresa. Que vai custar muito mais barato do que toda uma estrutura, e inclusive os lugares onde que ele tinha alugado, ou até mesmo que era dele, está vendendo tudo e isso transformando em dinheiro. Pense, né? Isso é oportunidade? Oportunidade de entrar dinheiro limpinho no caixa. Então, eu sempre falo assim, ó, uma empresa tem resultado positivo no final em duas situações. Ou aumenta a receita, ou diminui o custo e despesa. Nesse caso aqui, é redução de custo e despesa na veia. Né? Eu preciso estar, por exemplo, para quem trabalha com uniforme, gastando com uniforme? Não precisa. Muda-se estratégias, né? De dizer quem vem trabalhar, quem não vem trabalhar e a forma com que está se atuando. E os resultados dá para se controlar remotamente e acho que até mais, né? O que eles chamam de absenteísmo, que é o tempo que o cara fica no cafezinho, no lanche, né? Não volta da hora do almoço. Se ele não mexer, não ligar o computador e não trabalhar, não vai ser registrado isso. E isso aí depois vai ser cobrado dele. Então aí essas oportunidades cada vez mais. E o detalhe, com isso ele vai consolidar a vantagem competitiva. Eu acho que é importante também, quando a gente fala em planejamento estratégico, quando eu olho para dentro da empresa, eu vejo minhas ameaças e vejo minhas falhas também. E a todo instante, estou vendo minhas falhas, eu posso corrigi-las? Sim. Uma delas é agora, né? Tenho a oportunidade de corrigir uma falha que talvez não tinha enxergado, né? Que o home office era algo interessante. É óbvio que talvez aí crissem leis trabalhistas para não abusarem em relação a isso, né? Porque de um lado a gente sabe que ser empresário não é fácil, mas também tem empresário aí que, né, abusa do funcionário e pensa que a escravidão voltou, mas não é bem assim. Outro tipo de planejamento é o planejamento tático, que esse aqui é mais ligado com o planejamento de curto prazo, ele é predominantemente quantitativo. Aqui eu tenho que mensurar em números e mostrar. Ele abrange aqui decisões administrativas e operações, ele visa aqui muito a eficiência da organização. E no planejamento tático, que são explicitados os objetivos, estratégias, a quanto que eu quero ter de produção, marketing pessoal, finanças e tudo mais. Em cada uma das áreas especificamente. Então, o conceito aí, e até o gráfico aqui mostra claramente, que o planejamento tático é a metodologia administrativa que tem por finalidade otimizar determinadas áreas de resultado da empresa. Então, no planejamento tático aqui, quem estabelece o estratégico e o planejamento tático, ele atinge cada uma das áreas, né? E, claro, que daí vai afetar áreas operacionais, os resultados de cada unidade, e daí isso aqui, um alimenta o outro. À medida que eu for ajustando, eu vou, né, aqui que está, né, a importância de você entender o planejamento estratégico como um documento único, ou como uma atitude que envolve todas as áreas, onde que esse planejamento tático é o meio de campo, hein? Ele que faz aí a parte do meio de campo. E o planejamento operacional,
Então, aqui, eles falam que pode ser considerada uma formalização, principalmente através de documentos escritos, das metodologias desenvolvidas e implementadas e estabelecidas. Um conceito mais formal sobre isso, cadê aqui? Opa! Aqui. Então, o planejamento operacional é a formalização aí das metodologias de desenvolvimento e implementação de resultados específicos a serem alcançados pelas áreas funcionais da empresa. Então, veja que aqui eu já estou indo para a área específica da empresa. Então, eu parto aí de uma grande estratégia que é geral, faço aquele meio de campo onde que eu faço com todas as todos interagem com todo mundo, uma área depende da outra, e aqui eu atendo específico à unidade. Para se fazer isso, é muito importante entender esses 4 conceitos que a gente até falou lá no início da nossa aula, que envolvem muito claramente a tal da missão, ambiente, objetivos e metas. O que é missão? Está lá, inclusive, dentro do site das organizações, que, como foi falado aqui na nossa aula, no primeiro dia de trabalho de vocês, é muito colocado isso aqui. A missão é o papel que a organização desempenha, a utilidade e a razão de ser da empresa. Então, nós estamos aqui para atender isso, né? Ambiente é tudo aquilo que influencia os negócios da organização. A organização pode alterar. Então, tanto o interno como o externo é o ambiente onde ela está. Os objetivos da organização, aspectos concretos que a organização deverá alcançar para seguir a estratégia estabelecida. O que eu quero ser, né? Eu quero ser aí, os meus objetivos estar entre as maiores empresas do meu segmento, metas. Aqui já é valores definidos para esses objetivos de longo prazo. Para que eu consiga atingir aquele objetivo, eu tenho que vender mais, eu tenho que, sei lá, estar entre as empresas mais comentadas aí na internet. E aqui é um resumo, né, dessas decisões aqui do tipo de planejamento. No nível estratégico, administradores, quem que são que tocam isso aqui, né? Administradores do topo da pirâmide, foco na organização como um todo, forte orientação externa, orientação de longo prazo e objetivos gerais e planos. No caso do nível tático, gerentes, foco nas unidades ou departamentos, organizações, orientações a médio prazo, definem as práticas e ações a empreender para cada unidade. E aqui no nível operacional, os supervisores de linha, foco em tarefas rotineiras, definem procedimentos e processos específicos, os objetivos especificam os resultados esperados para grupos ou indivíduos. Então, aqui, um resumo do que a gente viu, né? Missão, quem somos, os objetivos compartilhados, o negócio da empresa. Aqui, análise da situação onde que estamos, que é o ambiente, né? Então, vocês vão ver que tem ferramentas que, não sei se vocês já ouviram falar, se chama análise SWOT, criado por Porter, que é um grande administrador, onde que ele mostra a análise externa da empresa, as oportunidades e as ameaças, e a análise interna, que é as forças e as fraquezas. Aqui, nas análises internas, é o que eu posso controlar, aqui é o que eu não posso controlar. E a visão de futuro, aonde que eu quero chegar. E as metas, aqui é como alcançá-los, os objetivos e as táticas que eu vou fazer. Aqui é mais um comparativo, né, entre cada um desses planos que a gente viu. Então, o tipo de plano estratégico aqui, e aqui nós estamos falando do tático e operacional, com as áreas envolvidas. Então, eu não vou entrar tanto nesses pontos, mas é só para vocês entenderem os comparativos. Em relação a ser curto de longo prazo, em relação à amplitude, riscos e atividades e flexibilidade. Veja que, em relação ao estratégico e o tático, prazos, o estratégico é mais longo, o tático é mais curto, a amplitude é mais ampla, no caso do estratégico, mais restrita. Então, aqui tem uma comparação, só para vocês entenderem claramente o que é um e o que é outro. E aqui, gente, eu vou colocar alguns 3 grandes benefícios básicos da administração estratégica, pois na sequência aqui vai ter mais 20 benefícios, a gente não vai entrar tão a fundo, mas é muito importante que vocês saibam que a administração estratégica é um foco importantíssimo no foco aí geral dessa administração que a gente viu até agora. Então, qual que é os grandes benefícios da administração estratégica? Então, eu tenho benefícios financeiros,
com melhoria da lucratividade. Então, estabelecer uma estratégia de trabalhar em home office automaticamente vai mexer com a lucratividade da organização. Eu vou gastar um pouco, mas pense que isso aí, eu estou falando de um único, né? Mas tem vários outros. Maior comprometimento dos membros da organização nas metas traçadas a longo prazo. Aí tem o tal do sentir pertencer à organização e trabalhar remando para a mesma direção, né? E o importante é, a organização vai conseguir se avaliar, né, no ambiente onde ela está. E ela cria, de uma certa forma, uma proteção para qualquer risco que possa acontecer em relação a movimentos acontecidos no mercado, seja ela por outros fatores, até mesmo de movimentação dos seus concorrentes. Então, esse autor aqui, Peter e Certo, que são dois estrategistas, eles criaram 21 itens de benefícios adicionais à administração estratégica, que passam aí, eu vou dizer os 5 primeiros, para que a gente também possa encerrar. Acho que a gente daqui a pouco já estamos que entrar na outra. Vou ter que dar uma respirada para entrar daqui a 5 minutos na outra disciplina, que é economia e custos, tá? Então, os 5 benefícios potenciais aqui. Indica os problemas que ajudam a surgir antes que ocorram. Alerta a organização para mudanças e permite ações em respostas à mudança. Então, aqui é o tal do preventivo. Identifica qualquer necessidade de definição de natureza do negócio. Então, aqui, ajustar as velas. Então, hoje nós estamos vendendo tal tipo de produto, nós temos que, em função da pandemia, vender outros adicionais e talvez descontinuar alguns. Melhora na canalização dos esforços para a realização dos objetivos, talvez otimização, né? O caso do home office é uma otimização e uma melhora nesse processo. Permite que os administradores tenham uma clara visão de negócio. Então, aqui, se você for ver, eu deixei 21 motivos para se olhar para essa administração estratégica. Que, na próxima aula, a gente talvez reveja um pouco disso aqui, mas a gente praticamente encerra aqui o que é administração estratégica. Ficou claro para vocês a importância dessa disciplina? Vocês têm alguma dúvida antes da gente encerrar a nossa gravação? Sim ou não? Vai cair na prova? Vai cair na prova, né? Isso que é importante. Na próxima aula também, a gente, antes de iniciar a aula, eu já fiz um Kahoot em relação à administração estratégica. Então é importante vocês reverem, se vocês quiserem até usar o Kahoot, vocês podem, dentro dos seus próprios celulares, buscar esse Kahoot, sei lá, conceito de administração estratégica, treinar, ver os slides que estão aqui. Novamente, eu sugiro que vocês baixem essa nova versão, porque eu só continua os mesmos slides, eu só alterei alguns slides em relação à posição que eles estavam. Talvez aqui ficou um pouco mais claro por causa da hora, tá bom? Mas os conceitos continuam os mesmos. Alguma dúvida, pessoal? Professor, o senhor, não totalmente com dúvida no que o senhor explicou agora, o senhor falou do Kahoot, os anteriores eu acabei perdendo. Tem como estar fazendo eles ou encerrou? Não, quem falou foi o Fábio? Isso. Fábio, eu até, talvez eu não tenha falado isso no primeiro dia de aula, mas uma das práticas que eu faço, uns dias antes da prova, a gente olhar os Kahoots que a gente fez no dia da aula, um dia antes da aula que vai acontecer a prova. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir por uma revisão, mas essa revisão é só com Kahoots. Ah, sim. Então eu consigo realizar eles ainda. Você consegue realizar, mas vocês também conseguem realizar se você entrar no Kahoot, né, e clicar, tem uma lupinha lá, ó, dentro do Kahoot, na tua direita, bem em cima, quando você abre no teu aplicativo, você coloca na lupinha e coloca isso aqui, ó, vou colocar Luiz _ Itamar, e daí você procura lá o Kahoot que fala sobre os conceitos de administração e conceito de administração estratégica, que são os 2 Kahoots que a gente viu até agora. Ah, sim. E aí você faz com a máquina, não faz interagindo com o pessoal aqui, que daí, quando a gente faz aqui, a gente tem a interação com o pessoal, a cada pergunta que sai, eu explico por que é cada tem uma devolutiva maior, né? Mas lá você vai também vai aparecer a resposta lá, né? E todos eles vão estar muito ligados com
eles vão estar muito ligados com as aulas que a gente teve, tá bom? Pessoal, a aula de administração e empreendedorismo eu encerro aqui e vou interromper a nossa gravação, tá bom?